Bom dia! Hoje iremos falar sobre o Seminário de Fundamentos e Metodologia da Língua Portuguesa 2. Os processos e critérios de escolha de livros didáticos de português. O que dizem os professores? Buritizeiro, setembro de 2020. Curso de Licenciatura em Pedagogia. Coordenadora do curso, professora Maria Aparecida Colares Mendes. Professora formadora da disciplina, doutora Luciana Canário Mendes. Professora tutora presencial, mestre Marisa Gonçalves de Souza. Tutora à distância, Selma de Fátima Silva Abreu. Coordenadora do Polo, Gisele Aparecida da Silva Dias. Grupo 4, composta pelas acadêmicas Eliana Pereira da Silva, Patrícia Ferreira dos Santos Nascimento, Sonali Cristina da Silva Pereira, Valvânia Teotônio de Souza. Os processos e critérios de escolha de livros didáticos de português. O que dizem os professores? Thaisa Ferreira de Souza Cavalcante, Alessandro da Silva. O presente trabalho vem em torno do processo de escolha do livro didático de português, vivenciado por professores de língua portuguesa atuantes no ensino fundamental, remetendo-nos ao fragmento da crônica de Luiz Fernando Veríssimo, 1998, porque quando ele faz menção às cartilhas do seu tempo, provoca-nos a refletir sobre os livros escolares de uma determinada época, na qual a escola não era acessível a todos e não existiam grandes editoras, nem políticas públicas para avaliação e distribuição de livros didáticos, LDS. Diferente dessa época, hoje mesmo com tantas limitações políticas, estruturais e pedagógicas, os acessos de alunos de classes populares a materiais impressos, dentre eles o livro didático, aumentou-se bastante. Agora vamos falar sobre a criação do Programa Nacional do Livro Didático, PNLD. Com a criação do Programa Nacional do Livro Didático, PNLD, as questões relacionadas à escolha e ao uso dos livros didáticos nas escolas públicas brasileiras passaram a receber novos encaminhamentos políticos e pedagógicos. Professores passaram a ter mais autonomia para escolher o livro didático. E os alunos da educação passaram a receber livros da maior parte da disciplina das áreas do currículo escolar. O PNLD, com uma distribuição de livros de melhor qualidade, tornou assim instrumento importantíssimo para a melhoria do LDP, ao definir critérios avaliativos que têm contribuído para a incorporação de novas orientações teóricas e metodológicas ao LDP. Sobre a avaliação dos livros didáticos, esta avaliação se dá por critério de adequação das propostas dos eixos de leitura, produção de textos escritos, oralidade e análise linguística. Sendo assim, a submissão dos livros a um processo de avaliação criterioso e sistemático passou-se a requerer que as editoras buscassem adequar suas produções aos padrões estabelecidos pelo Ministério da Educação, o MEC, e produzissem livros que atendessem em certa medida às perspectivas teóricas mais atuais no campo do ensino da língua. Mesmo o professor disponibilizando de outros recursos pedagógicos, o livro didático continua sendo um dos materiais mais frequentemente utilizados em sala de aula, ficando bem explícito na fala de Batista Ival, 2004, página 17. O livro didático está presente cotidianamente na sala de aula
e constitui um dos elementos básicos da organização do trabalho docente. O PNLD e o processo de escolha dos livros didáticos. A partir de 1970, com o aumento dos alunos em escolas públicas, houve-se a necessidade de novos direcionamentos políticos e pedagógicos para que a escola pudesse atendê-los. Mas somente em 1985 foi que o governo disponibilizou maiores investimentos financeiros para o campo educacional, ficando marcado pela ruptura com paradigmas pedagógicos até então cristalizados na história da educação. E em 19 de agosto deste mesmo ano, o governo federal, através da Lei 91.542, estabeleceu, entre outras determinações, que os livros didáticos seriam escolhidos pelos professores, conforme a sua área de atuação, e deveriam ser utilizados por 3 anos, até o momento de nova escolha. Ao discorrer sobre a implementação desse programa, Bagno, 2007, página 18, argumenta que, desde sua primeira edição, o PNLD vem provocando uma transformação radical na cultura do livro didático em nosso país. Vencida a resistência inicial das grandes empresas editoriais e também a de muitos autores que se recusavam a incorporar naquelas obras uma nova filosofia de ensino-aprendizagem que substituísse a velha prática de transmissão mecânica de conteúdos tradicionais, sem apelo à participação ativa criativa do aprendiz e do docente. É possível dizer que o material didático hoje no mercado brasileiro apresenta inegáveis qualidades, sobretudo em comparação com os que se produzia antes. Bagno, 2007, página 18. No seu início, em 1985, o PNLD não apresentava a organização e atribuições de hoje. Sua política de avaliação e distribuição de livros didáticos foi sendo gradativamente implantada, a princípio atendendo a alunos do ensino fundamental, e somente em 2006 aos alunos do ensino médio, iniciando pelos livros de português e matemática e posteriormente todas as outras disciplinas. O estudo sobre os processos e critérios de escolha de livros didáticos, campo, participante e procedimento. O estudo sobre os processos e critérios de escolha de livros didáticos leva-nos a uma compreensão que uma pesquisa nasce da necessidade de um conhecimento novo ou mais profundo sobre uma questão que nos inquieta. Dessa forma, foi realizado um estudo objetivando investigar como ocorreu o processo de escolha do LDP em uma escola da rede estadual do ensino da cidade de Arco Verde, Pernambuco. Para delimitar o campo de estudo, foi feito um estudo exploratório nas escolas, cujo objetivo era conhecer quais foram as coleções ou livros didáticos de língua portuguesa adotada pelas escolas ou professores no âmbito do PNLD no ano de 2014. Diante dos dados obtidos, foi realizada uma sessão de grupo focal, GF, que permitiu ter acesso aos depoimentos dos docentes. Para essa pesquisa, foram seguidas as seguintes etapas, sugeridas por Bardim, 2014. 2011. A. Foi pré-análise. B. Exploração do material. C. Tratamento de dados. Inferência e interpretação.
Livros didáticos de português, processos e critérios de escolha. Os processos de escolha procediu da seguinte forma: os professores, depois de fazer um estudo individualmente do livro, se reuniram para socializar, porém, com a falta de tempo, se viram obrigados a se reunir no intervalo, recreio, e assim mesmo não dando para todos, devido a horários diferentes. E quanto à discordância de opiniões sobre a coleção que seria escolhida, eles se associam com os dados obtidos na pesquisa realizada por Lene, 2004, na qual constatou que os professores selecionam LDPs cujo modo de tratar conteúdos identifica-se com suas concepções teórico-práticas sobre o ensino. Dessa forma, os professores escolhem livros que garantem certa segurança, porque confirmam seu saber fazer. Página 117. Quanto à ausência do guia no processo de escolha e a participação das editoras. A ausência do guia de livros didáticos do PNLD para consulta foi constatado tanto antes como durante a reunião. E segundo os mestres, suas decisões fundamentaram na análise das próprias coleções e nas orientações teóricas metodológicas, OTM, as quais constituem um documento curricular da Secretaria de Educação do Pernambuco. Nesse estudo, a pesquisadora observou que as professoras não consultaram o guia no momento da escolha e fundamentaram sua opção pelo LDP nas consultas às coleções que foram encaminhadas pelas editoras. Contrapondo a ausência do guia, a análise dos dados apontou que a participação de algumas editoras no processo de escolha do LDP foi intensa, uma vez que elas tanto encaminharam representantes para visitarem as escolas com a afinidade de divulgar as coleções didáticas, quando ofereceram formações para os docentes. Os critérios considerados no momento da escolha da coleção LDP. Adequação do LDP às OTMs. A análise dos dados evidenciou que um dos critérios utilizados pelos professores para escolher as coleções didáticas parece ter sido a adequação da coleção às OTMs. Durante o processo, os docentes observaram se as coleções didáticas que haviam recebido contemplavam os conteúdos e indicadores de desempenhos propostos pelas OTMs. Adequação do LDP à realidade dos estudantes. Ao relacionarmos os dados produzidos nos estudos de Costa Val, 2004, e dos autores, compreende que, apesar do marco temporal que separa as duas pesquisas, independentemente do nível de ensino em que o professor atua, o modo como alunos e alunas relacionariam com LDP parece um dos fatores determinantes no momento da escolha. Enquanto à relação do professor com LDP, os professores, ao se relacionar com LDP, parecem buscar também identificar qual coleção didática poderá melhor facilitar a organização do seu trabalho na dinâmica do cotidiano da sala de aula, bem como subsidiar a gestão das diversas atividades com as quais se deparam diariamente.
Quanto às contribuições proporcionadas pelo LDP ao trabalho do professor por meio das sequências de atividades sugeridas por Lene em 2004, destacam-se 3 pontos a serem observados, sendo o primeiro, relaciona-se à importância do LDP auxiliar o professor a conduzir a aula, oferecendo um conjunto de atividades que os alunos possam solucionar de forma mais independentes, o que contribuirá para que o docente tenha mais tempo para atender àqueles que necessitam receber mais assistência. O segundo refere-se à necessidade de o LDP colaborar com a organização. E o terceiro ponto, por sua vez, vincula-se ao LDP como fonte de informações acerca dos conhecimentos a serem estudados na sala de aula, de maneira que, além de favorecer a didatização desses conhecimentos, permita uma aproximação pessoal entre o aluno e os conteúdos estudados. Agora, sobre as considerações finais, os resultados do estudo que desenvolveram evidenciaram que, apesar da autonomia dos professores ao escolher os LDPs, o processo de escolha parecia ocorrer de forma não planejada, uma vez que a falta de tempo e espaços apropriados para analisar e discutir sobre as coleções didáticas dificultou-se muito. Além disso, a atuação das editoras esteve presente nesse processo de escolha, enquanto ao acesso ao guia de livros didáticos pareceu restrito ou inexistente. Sendo assim, concordamos com as palavras de Rojo, 2007, página 51, quando observa que o momento da escolha do livro didático faz parte de um cenário de arrumação da sala de aula e da escola para receber seus protagonistas mais importantes, seus alunos. Dessa forma, concluímos que o artigo vem abordar o processo de escolha do livro didático da língua portuguesa, vivenciado por professores da língua portuguesa, atuantes no ensino fundamental. Observa-se que o mesmo, diante dos problemas existentes com as políticas públicas, estruturais e pedagógicas, o acesso aos livros didáticos pelos alunos teve um êxito. Com a criação do PLND, Programa Nacional do Livro Didático, o processo de escolha e uso teve um novo rumo, onde os professores puderam ter autonomia na escolha dos mesmos. Porém, relatos informam que estas escolhas não ocorreram como deveria, e são várias as reclamações por parte dos docentes. Dessa maneira, é notório que muito se avançou desde o início do LDP, mas é claro que existem falhas e que precisam ser corrigidas. Essas foram a referência bibliográfica, e assim nós encerramos nosso seminário. Nosso agradecimento.